volta com o Semana em 3x4. O nosso convidado da vez é o Caio Lima. Ele é do Republicanos, certo? E está aqui hoje para conversar com a gente. Boa noite, Caio, tudo bem? Só vou tirar um pouquinho aqui a máscara, vou colocar ela aqui meio de canto, porque fica melhor para falar, né? A gente está mantendo a distância de segurança, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, obrigado pela oportunidade de vocês e que vocês aproveitem esse espaço para escolher melhor o candidato, né? Vamos lá. A minha primeira pergunta é política, certo? Na última eleição, a eleição de 2016, você saiu como vice-candidato numa chapa que acabou sendo impugnada pelo cabeça da chapa. O cabeça da chapa da época hoje apoia outro candidato. Você está no partido hoje que não é o mesmo partido que você estava há 4 anos. Como que funciona esse jogo eleitoral? Como que funciona toda essa demanda de partidos, essa ida e vinda? Como que você enxerga isso? Na realidade, não existe, existe um folclore, né? Questão de jogo eleitoral. A política a nível municipal é diferente. A gente tem que pensar nas propostas para a nossa cidade. O que acontece no cenário nacional e estadual é um pouco diferente do que acontece no cenário municipal. Você acaba indo para um partido que te dê liberdade para trabalhar. Foi o caso de eu optar, estou feliz no Republicanos, porque, infelizmente, dependendo da política que acontece nos bastidores a nível estadual, tem muitos partidos que acabam entrando em negociatas. Eu estou num partido que eu não precisei fazer nenhuma negociata, nossa campanha é limpa, não usa o fundo eleitoral, é diferente do que a gente está acostumado a ver na política. Então você acaba escolhendo um partido que você se sente em casa, que combina com o seu cunho ideológico, que foi a minha escolha, um partido de centro, mais equilibrado, porque nesse momento do país que a gente vive, eu acho que os extremismos não são saudáveis. Principalmente quando a gente pensa na pauta municipal aqui da nossa cidade. Por quê? O que mais interessa para o povo é saber se a saúde vai estar bem, porque é o povo que sofre, que tem a dor de não ter médico, de não ter remédio, de ficar na fila, de não ter transporte para ir até o hospital regional. É essas questões que estão passando na cabeça daquela mãe de família que não tem creche, que sofre com o desemprego e todos os problemas que a gente tem aqui na nossa sociedade. Então, o povo clama por mudanças municipais. Eu acredito que a política municipal ela é a que mais funciona, porque ela é a que está mais próximo das pessoas. Em relação ao Gilson, eu tenho uma relação de respeito, né? Porque em um momento lá atrás a gente já caminhou, só que hoje eu não caminho mais politicamente. Tanto é que ele optou por apoiar outro candidato. Agora eu fui bem incisivo na questão de todo mundo no nosso partido ser ficha limpa, não ter ninguém com algum problema jurídico e também procurar montar um partido com pessoas competentes. Foi isso que eu me baseei, porque hoje o que o eleitor quer é alguém que seja ficha limpa, não tenha nenhum tipo de condenação e seja competente. No caso de 2016, vale ressaltar que ele foi impugnado no meio da campanha. Isso é um dado que muita gente não sabe. E outra coisa é a questão de que muita gente não entende isso. Quando você é nomeado vice, não foi você que escolhe, eu vou ser seu vice, não existe isso. O vice é uma figura secundária, é uma figura que só tem representatividade na ausência do prefeito. Então, o partido, de maneira coletiva, porque isso também tem que ser explicado para a população, como é que funciona? Quando você tem um grupo de vereadores, você tem que decidir em conjunto. Eu acredito na política democrática. Na ocasião de 2016, nós tínhamos 10 candidatos a vereador, no partido que eu era então presidente, e os 10 não conseguiriam fazer quociente se a gente saísse na chapa pura. Então aí a gente teve que optar por fazer coligações. Eu fui bem claro com todo mundo. Eu acredito na minha candidatura para prefeito, eu acredito na minha capacidade, na minha competência para representar o povo e defender os direitos do cidadão aqui da nossa cidade de Peruíbe. Mas eu também tenho que ser sincero com vocês. A gente vai precisar fazer uma coligação para ter representatividade no legislativo. Conversamos com vários candidatos, acabamos fazendo a junção com aquela chapa que na verdade impugnou só o prefeito. Eu continuo ficha limpa, inclusive podia representar. E quando você está na condição de vice, o vice também serve para esse momento. Se o prefeito é impugnado, o vice, depois nesse caso que você citou em 2016, após um ano de correndo o processo, eu assumiria como prefeito, poderia me tornar prefeito. Caso o processo rolasse antes de um ano, com 3 meses, o presidente da Câmara assumiria e convocaria novas eleições. Isso aconteceu em várias cidades no Brasil, porque hoje muitos políticos têm processo.
É muito difícil, você tem que fazer uma gestão muito transparente, muito limpa para você conseguir sair sem processo da prefeitura. Quem está no meio político sabe como é que é. Existe a oposição, existem muitas dificuldades no meio do caminho. Então, inclusive, a atual gestão, todo mundo vai ter que se defender de várias acusações que acontecem. Isso é uma coisa que faz parte do meio político, né? Então essa pergunta sua é interessante e hoje eu, como presidente líder do Republicanos, desde o começo defini o projeto da minha candidatura de ser o candidato a prefeito, não fazer alianças, né? Nós não estamos fazendo alianças com ninguém, porque eu já não acredito nessa política do toma lá da cá. A gente não negociou secretarias, estamos fazendo uma campanha limpa, baseada em propostas. A gente também não tem o interesse de atacar ninguém, porque a gente sabe, o povo está cansado desse tipo de política. E agora a gente está nesse novo caminho que está sendo muito abençoado, a gente está conseguindo desenvolver, vamos ter cadeiras, pela primeira vez na história o Republicanos vai ter cadeira no Legislativo e eu espero que, com a graça de Deus, a gente tenha uma no Executivo também, que eu seja eleito prefeito da nossa cidade, porque agora é 10 e vamos dar um 10 para Peruíbe. Então, já que a gente está falando de propostas, vamos começar com as perguntas agora relativas às propostas do candidato Caio Lima. Jonatas Versolato, qual é a sua primeira pergunta? Primeiramente, boa noite ao candidato Caio Lima. Boa noite, Jonas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A minha primeira pergunta é em relação ao Sebrae, que tem sido um grande parceiro da demanda dos micros e pequenos empresários da cidade, e juntamente com a parceria do Paticine e também do Procon, se eu não me engano é até no mesmo prédio, né? Secretaria de Indústria e Comércio ali, né? Isso. Como fazer com que essa parceria não perca o ritmo? A gente colocou no plano de governo, eu creio que eu fui o único candidato que colocou uma aba especial para a juventude. Colocamos a ideia de juventude do futuro e também, quando a gente foi falar de economia, a gente colocou a ideia de desenvolvimento econômico e sustentável. Porque sabemos que a nossa cidade tem vocação ambiental, vocação turística, então a gente tem que pensar em sustentabilidade. Esses foram os três princípios que nortearam o nosso plano de governo, o plano 10. Inovação, tecnologia e sustentabilidade. E na questão do emprego, a gente pode combinar bem esses dois princípios, inovação e tecnologia. Em relação ao Sebrae, a gente quer fazer uma verdadeira incubadora de negócios aqui na nossa cidade, para que a gente fomente o microempreendedor e principalmente o empreendedorismo jovem, principalmente na área digital. A aplicar um núcleo de tecnologia, você vai notar aqui no plano de governo que eu trouxe aqui para vocês, eu coloquei o desenvolvimento de um polo de tecnologia com essa finalidade para a gente estimular o emprego. A curto prazo, a gente tem que apostar no turismo da cidade. A gente sabe que o que faz girar a renda aqui é o turismo forte, como a gente colocou no nosso plano de governo, com a ideia de ter um turismo de verdade na cidade. O ano tem 48 semanas. Se você consegue fazer um calendário de eventos junto com a participação do Contour e todos os operadores do trade de turismo da nossa cidade, um evento por semana, nas 48 semanas do ano, você consegue minimizar os efeitos da sazonalidade que a gente tem aqui em relação à temporada, que a gente só praticamente depende do turismo espontâneo, do turismo da praia, e aí é aquela história, se deu sol, deu praia. Então a gente tem que criar atrações turísticas permanentes, por isso a gente colocou a ideia de reformar todos os pontos turísticos e o calendário de eventos, para que o comerciante fique forte, consiga contratar mais, gerar mais emprego e consequentemente gerar mais renda. A médio prazo, a questão de você trazer empresas e indústrias não poluentes para cá. Dá para a gente apostar em montadoras de bicicleta, indústria têxtil, você consegue inovar também com a questão de indústrias de tecnologia. Então é muito importante isso, você faz a parceria, traz a empresa, traz a indústria para cá, você gera empregos diretos e indiretos, e isso também fomenta toda a economia. A gente colocou a questão de privilegiar, visando a ideia de tecnologia e sustentabilidade, colocar placas fotovoltaicas em todos os prédios públicos. Hoje no município, nós pagamos com as despesas de conta de luz e eletricidade, a gente paga mais de 7 milhões de reais por ano, são 600 mil por mês, então é um gasto elevado. A gente até falou na Record, eu comentei sobre isso, de trazer uma empresa nessa área e a contrapartida é instalar as placas em todos os prédios públicos. Nós vamos economizar energia, vamos gerar emprego, vamos gerar renda, consequentemente nós vamos fomentar a economia local. Isso é uma ideia a curto prazo, a médio prazo, aliás. E também apostar na questão do meu primeiro emprego, através da Associação Comercial da Cidade, os contadores
para que eles incentivem os comerciantes locais a contratar os jovens. Assim a gente consegue obter uma redução no FGTS, então o comerciante ele sai ganhando e a juventude também, que vai se engajar no mercado de trabalho, vai conseguir ter melhores condições de terminar a faculdade, vai conseguir sonhar e realizar o sonho aqui, sem ter que ir embora. Essa é uma grande dor da juventude aqui para nossa cidade, que as pessoas têm que ir embora. Vocês são jovens, a gente pegou o ônibus da EP junto, a gente se conhece da faculdade, então vocês entendem o que eu estou falando. Aqui a gente acaba não tendo perspectivas. Vocês têm talentos e têm dificuldade de desenvolver os seus talentos aqui. Minha meta é que a gente tenha condições de engajar a juventude para que a juventude seja a resposta para a cidade. Segundo a Organização Mundial de Comércio, a grande força de trabalho em qualquer país é a juventude. E isso é fundamental para desenvolver uma cidade. E as 10 cidades que têm maior desenvolvimento econômico no mundo também são os 10 destinos turísticos mais procurados no mundo. A gente vê isso na França, na Alemanha, porque existe o turismo de negócios também, o business tour. Então tem muita coisa que você pode fazer e desenvolver nessa área para gerar emprego. A gente está com muitas ideias e nós vamos conseguir realizá-las se a gente conseguir ganhar a eleição, porque a gente vai fazer a diferença. O nosso compromisso no plano de governo vai ser um compromisso de campanha. Tudo que está aí está com o pé no chão. A gente colocou realmente propostas exequíveis. Ninguém aqui está brincando de ser candidato, e é o que eu sempre falo. Entrei na eleição porque acredito que posso representar melhor o povo de Peruíbe. Se eu não fosse candidato, muito provavelmente, talvez eu ia fazer como você que está me assistindo, ia anular o voto, eu não ia ter motivação de votar. Por isso eu convido você a votar no 10, porque você que não vende o seu voto, que não se deixa influenciar pelo dinheiro, pode mudar a história da eleição com cidadania e patriotismo. Então está na hora da gente dar a resposta que essa política ultrapassada que a gente vê na cidade vem tentando fazer há anos, manipulando as pessoas em busca do poder. Então está na hora da gente dar a resposta, colocar um gestor competente, porque a gente tem que lembrar que o prefeito é funcionário do povo. Ele vai ficar sendo contratado por 4 anos. Vocês vão pagar um salário altíssimo. Hoje o prefeito de Peruíbe ganha mais de 24 mil reais, ganha mais que o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, e mais que o prefeito Bruno Covas, que é prefeito da maior cidade da América Latina. Então nós temos que mudar isso. Eu fui o único prefeito que colocou no plano de governo a redução do próprio salário em 15% e do vice de todos os colaboradores em 10%. A economia, primeiro cálculo, é pequena, mas é para dar bom exemplo, para entender que a política ela tem que ser executada com espírito de servidão. Nós colocamos também uma reforma administrativa para que a gente conseguisse reduzir as secretarias e assim economizar dinheiro, porque a prefeitura vai precisar de um plano de recuperação fiscal e econômico. Muito bom. Thaís de Jesus, a pergunta é sua. Falando então sobre inovação, Caio, a cultura local aqui ela é muito movida pela música, né? A gente tem muita banda e muitos músicos, né, solo na cidade. Em compensação, atores, por exemplo, o Jonatas, ele é comediante, eles não têm um local para se apresentar aqui. Não que todos os músicos e bandas já tenham auxílio, né, do poder público, né? Mas eles têm muito mais desenvoltura aqui na cidade do que os atores. Eu queria saber se vocês têm planos de colocar o teatro, as peças teatrais, né, e stand-up comedy, essas coisas na gestão de vocês, sabe, em evidência, porque a gente não tem para onde ir para ter essa área da cultura aqui em Peruíbe. Tem uma questão de palco, né? O próprio centro de convenções hoje está interditado, então, por gentileza. Muito boa a sua pergunta, Thaís, e a questão é muito simples. A educação ela forma o indivíduo e a cultura transforma. Nós vamos colocar o artista peruibense, o artista caiçara, né? Nós vamos estimular a cultura caiçara da nossa terra. Em primeiro lugar, o artista vai ser camisa 10 do nosso governo. Então nós vamos, dentro do calendário de eventos, conversar com vocês, dialogar com vocês para entender como que a gente pode melhorar o mercado. E eu não faço stand-up comedy, você faz. Então você vai poder falar, ó, Caio, a gente pode criar eventos nesse sentido, isso está acontecendo bem em outras cidades que tem um perfil parecido com a nossa, e a gente pode trazer isso para a nossa cidade. Eu acredito que primeiro a gente tem que melhorar a questão da verba da cultura, pensar numa LDO, uma lei de diretrizes orçamentárias que possam privilegiar o esporte e a cultura. A gente sabe que a nossa cidade é difícil, o orçamento é baixo, mas a gente tem que pensar em vocês. Apostar nas parcerias público-privadas para investir também na área de cultura, centros culturais e apostar no teatro. O teatro tem que se desenvolver muito aqui na nossa cidade. Nós temos bons artistas nesse ramo e a gente tem que apostar nisso. Tudo que a gente faz em parceria com o povo, com a nossa cidade, a gente tem mais êxito.
Essa é a ideia do nosso governo. A principal ideia é a gestão compartilhada. É entender que eu vou ser o seu funcionário. Eu vou prestar contas para você. Eu não vou fazer o que está na minha cabeça. A gente vai pensar coletivamente e vai chegar num denominador comum que atenda melhor os interesses coletivos da nossa cidade, os interesses do povo, das pessoas, dos artistas, né? No caso, o objeto, o grande alvo da sua pergunta. A gente tem que pensar nisso. Outra coisa, a gente colocou a questão da tematização das praças no nosso plano de governo, que é para estimular a cultura nos bairros. A gente vai descentralizar a cultura. Às vezes a gente fala, vamos colocar um centro cultural. A gente vai estar passando aquela ideia de centralizar a cultura. No nosso plano de governo, a gente colocou realmente a expansão da cultura, a descentralização da cultura. Porque se você faz uma praça ufológica, por exemplo, você pode fazer eventos de ufologia na praça, você faz a Praça dos Artistas, você pode fazer uma praça só dedicada a atuações, declamações, sarais. Tem muita coisa que a gente pode fazer para fomentar a cultura e está na nossa mão. Basta um pouco de criatividade. Todas essas iniciativas que a gente colocou no nosso plano são simples, né? Elas não são onerosas para o município, então a gente pode fazer em parceria com a população. Legal. Uma das propostas que a gente achou muito interessante aqui no Semana 3x4 para transporte público foi um aplicativo que pudesse monitorar as linhas de ônibus. De repente, essa seria a grande chave para aquele público que utiliza o transporte coletivo saber onde está o seu ônibus, já que o município é tão grande e não teria viabilidade para a gente fazer tantas linhas para locais que atendem pouca demanda. Como que esse aplicativo funcionaria e quais seriam os critérios para licitação desse aplicativo? Olha, você que é trabalhador, que é morador, que mora no bairro e tem que se locomover, às vezes você mora no Bananal, mora no Barra do Una, em áreas distantes da nossa cidade, você sabe o que eu estou falando. Você tem a dor de ter poucos ônibus com pouca qualidade e muitas vezes, se tem uma coisa na vida que a gente não recupera mais, é o tempo. Tempo é o único item da nossa vida, um dos únicos, né? Para não generalizar, é o único item um dos únicos itens que você não consegue recuperar. Então, hoje o trabalhador, a pessoa que precisa ir no hospital, todo mundo da nossa cidade espera muito no ponto de ônibus. Isso é algo que me incomoda. Nosso comitê ali da estação fica do lado da rodoviária, a gente vê. Não tem ninguém que não fica ali no mínimo 1 hora sentado, esperando o ônibus e sem saber. Aí é aquela coisa, e chega a ser até algo desumano. Eu lembro quando eu era criança, que eu andava muito de ônibus, você vai, tá vindo um ônibus, o que você faz? Você olha a numeração, você olha para onde vai e você fica lá. Aí você foca o seu olhar esperando, não é esse aí, é o próximo. Então o que acontece? Hoje, com a tecnologia que a gente tem que ter isso na palma da mão. Por isso a ideia do aplicativo. Um aplicativo de ponta, ele feito por uma grande empresa para disputar entre os aplicativos mais baixados do Android com um sistema e funcionalidade alta, custa em torno de R$50 mil ou menos. Eu estou colocando aqui o mais caro possível para vocês terem noção do que a gente está falando. Em vez de licitar, hoje, com os profissionais da área de TI da Prefeitura, a gente tem condições de criar um aplicativo, principalmente se a gente fizer uma parceria com o Sebrae, com startups. Então, muito provavelmente, a gente nem precise ter um custo gerado na nossa Prefeitura para a criação do aplicativo. Basta fazer uma parceria. Feita a parceria, a gente pode colocar ela junto com a empresa de ônibus. Isso se a empresa de ônibus não conseguir. Se a gente fizer algumas alterações contratuais e conversar com a empresa para que ela consiga trazer o aplicativo para esse uso, para servir o transporte público de Peruíbe, a gente não teria nem esse trabalho também de criar. Eu estou dando as possibilidades porque quando você tem criatividade, você pensa em várias ideias e consegue executar o que está no plano. Então, a nossa ideia é que o trabalhador, que a mãe de família, que a avó, que o vô, que o idoso, ele não espere mais, ele consiga ter acesso ao celular, ele saiba onde o ônibus vai estar, inclusive para evitar assalto, porque a gente sabe que muitos bairros aqui tem problema com a iluminação pública, teve caso já de estupro aqui na cidade, da pessoa tá indo pegar o ônibus da mulher, a gente sabe que a violência feminina aumentou com a pandemia, então a gente tem que pensar em tudo isso. Legal. Jonatas Versolato, próxima pergunta é sua também. Bom, Caio, como em meio a uma pandemia, agora no próximo ano letivo no município, o município deverá se comportar para fornecer segurança aos professores e alunos sem que prejudique o sistema de saúde local. Jonas, veja bem, eu sempre falo isso, que a ideia de gestão compartilhada é trazer as pessoas para perto.
No nosso, eu brinco com essa história de camisa 10, porque o camisa 10 dentro do jogo de futebol, é alguém de destaque. E 10 é o número do nosso partido e, graças a Deus, o 10 sempre remete a algo positivo. E a questão de falar que o funcionário público vai ser camisa 10, que o professor vai ser camisa 10, é algo que faz a diferença no nosso plano de governo e essa proposta tem sido muito aceita. Nós vamos elencar uma lista tríplice para escolher o secretário de Educação do município com a participação dos professores, servidores e colaboradores da área, para que eles possam escolher. A gente sabe que é importante ter um secretário técnico, a prioridade é que ele seja técnico, mas a gente também entende que ele tenha que dialogar e ele tenha que ser aceito como líder de todos os funcionários da educação. Então a gente tem essa ideia para justamente problemas como esse, que a gente sabe que são de saúde mundial, a gente tem que privilegiar a vida da pessoa, a vida do ser humano vem em primeiro lugar. Então veja só, o professor é quem tem que responder se tem condições ou não, porque imagina só você colocar uma criança, ela vai emprestar o lápis, porque elas vão continuar naquela mesma dinâmica. Você não vai mudar um ritmo ou uma educação de uma criança do dia para a noite ou em 6 meses. É um processo a longo prazo. O ser humano é um grande investimento, por isso nada vale mais que uma vida. Então, a criança vai emprestar o lápis, vai dividir o lanche, vai se abraçar. Muitas vezes, se for adolescente, vai se beijar. Então, o vírus vai continuar sendo proliferado. Então, a gente tem que apostar na saída que a gente tem, que é a educação digital. Se a gente tivesse mais tecnologia no município, mais inovação, a gente ia ter passado com mais êxito pela pandemia, porque a gente sabe que perda sempre vai ter, o aluno não consegue ir para a escola, muitos durante a pandemia nem foram buscar as apostilas, os professores tiveram dificuldade de falar com as mães, eu sei porque eu converso muito com os professores e ajudei alguns diretores, o professor Betinho, que é meu amigo, filiado do meu partido, ele deu uma ideia interessante, já que a gente não está conseguindo pro WhatsApp, vamos passar carro de som, eles passaram carro de som em vários bairros, eu dei essa ideia para alguns diretores aqui de Peruíbe, inclusive ajudei, porque quando o carro de som passava na comunidade, às vezes o aluno recebia mensagem, só que a mãe não consegue ver o celular, não tem o traquejo, não tem o domínio da tecnologia, mas aí quando o som passava, ela falava, opa, eu tenho que pegar o material do meu filho na escola. Então foi uma saída. Se a tecnologia for avançada, a gente consegue minimizar os efeitos da pandemia. Eu acho que nesse momento a gente tem que dialogar com o professor, dialogar com a sociedade, porque a Europa já fechou, já está tendo uma segunda onda de lockdown lá, então não adianta a gente ficar se iludindo e se enganando. O brasileiro, ele abriu, aqui a gente está com a questão a gente não está em sistema de lockdown por conta das eleições, mas muito provavelmente após as eleições volte a acontecer o lockdown eu estou deixando o se, porque se o número de casos continuar aumentando nessa proporção, a gente pode vir a ter uma segunda onda de lockdown. Isso é algo natural. Eu acho que o que falta nesse momento, principalmente, é responsabilidade e dar bom exemplo dos políticos da cidade. A gente está vendo campanhas milionárias, os caras estão colocando 500 pessoas para andar na rua, para quê? Só para mostrar força? Isso não ganha voto. Isso, pelo contrário, coloca a vida de alguém em risco. Eu estou fazendo campanha sozinho na sola do sapato, com uma equipe reduzida, porque eu estou pensando nas pessoas. Eu mesmo sempre faço o teste, para ir para o debate eu tive que fazer o teste do Covid, graças a Deus eu nunca peguei esse ano, porque eu estou tomando cuidado. E a gente escolheu o jornal também, porque você sabe que o vírus fica menos tempo vivo no papel, nesse tipo de papel, diferente de outros candidatos que escolheram o couché na gramatura 70, que é para gastar dinheiro de campanha mesmo, e a gente não está nessa pegada. Nós não usamos dinheiro do fundo eleitoral, a gente faz uma campanha limpa, na raça, com muito amor no coração e na verdade. Por isso que cada dia que passa a gente tem conquistado a confiança do eleitor. Thaís, a última pergunta tem pouco tempo para responder. Sobre a lei do silêncio, tá? O Ponto I é um lugar onde os jovens se reúnem, lá por perto eles fazem aquele pancadão, né? E às vezes eles têm até o consumo de drogas lícitas e ilícitas, né? Como tirar o jovem ou arranjar uma maneira do jovem ter uma atração para não fomentar esse tipo de uso, né, de drogas? E ao mesmo tempo fazer valer a lei do silêncio, né? Que hoje não acontece, os moradores locais, eles reclamam muito do barulho que acontece por lá. O que fazer com esse ponto I? E já vou aproveitar e emendar com a última pergunta. Por que Peruíbe, candidato? Vou responder as duas em uma só. Para quem não sabe, a Thaís está mencionando o ponto I, né, que tem o famoso CIT, né, o Centro de Informações Turísticas, que fica localizado em frente ao Prédio Redondo, na famosa Praça Melvin Jones ali. Ali a juventude se reúne, ali naquela região a gente sabe que acontece
pancadão, música alta, e isso rola. Então o que acontece? Tem uso de drogas, tem consumo de bebida alcoólica, menores consomem bebida alcoólica. Então, para resolver esse problema, a gente pensou um case de sucesso que eu trouxe do Recife. Eles conseguiram pacificar as comunidades e deixaram o jovem com liberdade para manifestar a sua cultura, ouvir sua música da maneira que lhe convém, porque eu acho que eu vi muito candidato falando, vamos acabar com o pancadão. Inclusive, eu discuti com um candidato no debate, porque ele falou que ia construir 5 palcos na praia. A gente sabe que não dá para fazer isso, o orçamento está reduzido, e quem falou que a gente quer 5 palcos na praia, e quem falou que se construiu 5 palcos, a juventude quer parar de ouvir funk, ou quer parar de ouvir reggae, quer parar de ouvir outra coisa. Quem falou? Por isso que eu acredito que o caminho é o diálogo. Então a gente pegou esse case do Recife, que é o Compaz. No Centro Cultural você ouve música e participa do rolezinho. O rolezinho tem a hora para começar, a hora para terminar, tem a participação da polícia, de banheiros químicos e ainda a coleta seletiva. É muito legal. Então, o acordo que a prefeitura fez com a juventude é: venham, curtam, só que joguem o lixo no lugar certo, respeitem a comunidade, por isso que tem horário para acabar e para terminar, porque é para não ferir a lei do silêncio. E também a gente mesclou. Lá no sul do país tem a questão da Rua do Barulho. É uma rua que é permitido fazer som 24 horas por dia, não tem moradores, é uma rua mais afastada. A gente pode adotar isso aqui também. Tem alguns pontos da cidade que, se a juventude se instalar, dificilmente vai incomodar alguém, e eles vão poder manifestar sua cultura, desde que cumpram as exigências, né? Até engasguei aqui, que é não ficar consumindo droga, porque aí a polícia vai ter que agir, não ficar bebendo demasiadamente, porque o álcool é a única droga lícita, a gente sabe, mas beber demais também é errado. Aí você vai abrir margem para estupro, para abuso de violência sexual. Tudo isso acontece na noite, a gente sabe disso. Então a gente tem que conscientizar. O primeiro passo é conscientizar e seguir essa ideia. Agora, em relação a por que Peruíbe, eu nasci em Peruíbe. Eu tenho uma história aqui, eu nasci, cresci e vivo aqui. Eu quero uma oportunidade de lutar pela minha cidade, e eu tenho conseguido. Eu estou lutando na campanha e eu vou lutar no governo. Eu amo essa cidade. Peruíbe é minha mãe, é a minha terra, é o lugar que eu escolhi e que eu quero fazer a diferença. Tem mais um minuto, quer complementar? Eu vou poder... Por favor. Não, mas já são as considerações finais? Já. Então já está no final. Porque tá no final. Para quem ligou a televisão agora, eu sou o Caio, tenho 31 anos, nasci, cresci e vivo em Peruíbe. Deus me deu a oportunidade de ser engenheiro civil, pós-graduando em economia pela Fundação Getúlio Vargas, fiz formação política e gestão pública no Renova BR, fui assessor parlamentar por 2 anos na maior casa de leis estaduais da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, estou preparado, conheço a máquina, e assim como você, eu só entrei na política depois de uma missão humanitária que eu fiz até o Haiti. Quando eu voltei de lá, vi muitas realidades que só a política e o poder público são capazes de mudá-las. Por isso, eu peço a você uma oportunidade. No dia 15 de novembro, vamos dar um 10 para Peruíbe, um 10 de coração. Chega dos mesmos, dessa política ultrapassada, chega desse pensamento atrasado da compra de voto. Nós não usamos o fundo eleitoral e por isso eu preciso do seu voto para mudar essa realidade. Vamos derrubar esse gigante dessa política atrasada na nossa cidade. Agora é 10. Muito bom. Muito obrigado ao candidato Caio Lima, muito obrigado ao candidato Luiz Maurício, que estiveram aqui com a gente hoje. Esse foi o Semana em 3x4 especial. Nós voltaremos amanhã às 7 da noite com a candidata Janaína Corrêa, do PT, e com o candidato Emer Elias, do Democracia Cristã. Fiquem ligados na programação da BS TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e tchau! We'll be right back.